paz do Senhor Jesus, minhas queridas irmãs. Estou eu aqui mais uma vez. E o tema desse vídeo de hoje, o Espírito Santo soou bem baixinho no meu coração, falando assim: mulheres sofridas. Mulheres sofridas. Quantas mulheres sofridas existem nesse mundo? Quantas mulheres que sofreram desde criança por pais ruins, pais bravos, mulheres que sofreram desde criança rejeição, maus tratos, palavras de maldição. Oh, meu Deus! Não é fácil. Não é fácil você, menina, você, mulher, que tem uma chamada na tua vida. Você que foi escolhida por Deus, não consegue entender certas situações da sua vida, certos sofrimentos que já passou e ainda continua passando. Mulheres sofridas. O Espírito Santo me chamou, me impulsionou para falar com você. Através desse vídeo, tenho feito vídeos para você, mulher, em todas as áreas da sua vida. Jesus te vê, Jesus te contempla, Jesus te conhece, Jesus te escolheu. E quando Jesus nos escolhe, Ele já sabe todos os momentos de aflições que nós iremos passar. Mas em todos os momentos de aflições, Ele está contigo. Ele está comigo. Fui eu uma menina muito sofrida. Tive meus momentos de alegria, de paz, de contentamento, porque a alegria nunca me faltou. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele nos escolhe para sermos usadas aqui na terra, para um propósito divino, para curar, para salvar, para libertar, para apaziguar, para trazer a paz sobre as famílias, sobre a nossa família. Então nós temos um chamado divino de Deus aqui nessa terra. Esse chamado é divino. Esse chamado é algo sobrenatural. É algo do céu. É presente do céu para você, para mim. Eu falo hoje através desse vídeo com mulheres escolhidas por Deus. E o chamado traz dores, traz angústias, traz decepções, traz medo, porque é uma guerra espiritual entre o bem que te escolheu, o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, e o mal, o inimigo da sua e da minha alma. O inimigo quer parar você de todas as formas. Ele já quer cortar o projeto quando ainda é pequeno, quando ainda está no ventre da mãe. O inimigo sabe da sua chamada, por isso ele quis te matar no ventre da sua mãe. Mas Deus, que tem todo o poder em sua mão, tem sustentado você até o dia de hoje, te dando alegrias, te dando paz, te dando vitórias sobre todas as guerras que você tem enfrentado. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não nos chama para uma grande batalha sem nos dar as armas espirituais para vencer. Deus não nos coloca no meio de uma guerra, de uma batalha, sem nos preparar primeiro. Ele é fiel, Ele é sábio, Ele é inteligente, Ele sabe o que está fazendo. Por isso que você, mulher sofrida, está passando pelo que você está passando. Mas a palavra já diz, você está passando. E a vitória, Deus te entrega na tua mão. Pode ser através desse vídeo, a grande vitória que Deus tem para você. Aleluia, glória a Deus. Deus tem o dia, a hora para entregar uma grande vitória para você. É somente você confiar e não achar que você nasceu para sofrer. Quando esses pensamentos virem
na tua mente. Repreenda, porque é pensamentos malignos. Porque ninguém nasce para sofrer. O ser humano é obra-prima das mãos do Todo-Poderoso, o pintor das coisas lindas desse mundo. Então ninguém nasceu para sofrer, porque Jesus, ele é bom. E você não nasceu para sofrer. Essas lutas que você tem passado com pessoas ruins que têm machucado o teu coração. Esse homem ruim que está do teu lado, te judiando, te machucando, não te compreende, é grosseiro com você. Aleluia! Esse trabalho com pessoas grosseiras, pessoas malignas que estão te judiando, Deus contempla, Deus te vê. Esse pai bravo, grosso, muitas vezes maligno, Deus vê. Aleluia, Deus contempla a aflição da tua vida. Basta apenas você orar, continuar junto com aquele que é tudo para você. E você verá que terás o descanso da sua alma, terá paz, vitória em todas as áreas. Fui eu uma criança muito sofrida, muito magoada, muito rejeitada, muito amaldiçoada por pessoas que lançavam maldições sobre a minha vida. Hoje eu entendo que não era elas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, então não é contra pessoas, mas sim contra os principados, príncipe das trevas, que é o próprio diabo. Hoje eu sei que aquelas pessoas que me magoaram tanto, era o inimigo usando elas. Então a minha briga, a minha batalha não era contra elas, mas sim contra o Satanás. E Jesus guerreou todas as minhas guerras. Quando fui criança, fui muito machucada, humilhada, mas a tristeza vinha, o desespero, a dor do sofrimento. Mas Jesus nunca me abandonou, assim como Ele não te abandona. Em meio às aflições, às humilhações, Jesus me dava uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. Um espírito de criança mesmo. Um espírito lindo assim, algo lindo na minha alma. O Espírito Santo, que é como criança. Assim Jesus me tornou e me torna até hoje como uma criança, que muitas vezes maltratada, muitas vezes pisada, assim como você, mulher sofrida, que está me ouvindo. Mas do nada vem uma alegria, uma paz, você continua a sorrir, você continua a se levantar da sua cama, continua nos seus afazeres domésticos, continua cuidando dos teus filhos, dos seus vizinhos, das pessoas que Deus coloca na tua vida com amor, com alegria. E o inimigo não pode te deixar sofrendo, porque ele não tem esse poder. Mulheres escolhidas por Deus, Jesus jamais te deixará. Continua lutando, continua lutando. Estão te perseguindo, continua lutando. Estão te amaldiçoando, continua lutando. Estão te humilhando, continua lutando. Estão brigando com você. Estão te ofendendo, te magoando, te difamando. A tua luta não é contra eles. A tua luta é contra o próprio inimigo da sua e da minha alma. A tua luta é contra Satanás. É ele que anda ao derredor, bramando como um leão e procurando a quem possa tragar. Mas se Deus confiou a você um grande projeto nessa terra de curar, de libertar, de salvar, não tem para as trevas, não tem para o inimigo, porque essas guerras contra o mal é o Deus Todo-Poderoso, é o general, aleluia, que luta por você e te dá vitória. Quanto maiores forem as suas lutas, maiores são os dons espirituais que Deus já tem preparado para entregar para você. Não murmure, minha irmã. Não murmure, não se desfaleça. Levante a tua cabeça, porque a Bíblia diz que Deus fez você como cabeça
cabeça e não como cauda. Aleluia, uma mulher que guerreia, ela tem vitória sempre. Tudo tem limite. Mulher sofrida, Jesus entra hoje na tua vida. Deus colocou uma palavra no meu coração, que fica em 1 Samuel 25, no versículo 8, que diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos, 100 passas e 200 passas de figos passado, e os pôs sobre o jumento. Para quem conhece a história de Abigail, ela foi apaziguar uma grande confusão que o seu marido Nabal tinha preparado contra Davi, não ajudando ele quando ele precisou. Abigail, usada pelo Espírito Santo de Deus, colocou todas essas coisas, todos esses alimentos sobre ali a carruagem e levou para Davi para agradá-lo, para apaziguar a fúria de Davi contra Nabal, o maligno marido dela. E ali ela pôs uma pedra em cima, sobre a grande tribulação que estava por vir para a casa dela. Mas Abigail venceu. Ficou tudo bem. Mas Abigail, a Bíblia diz que era uma mulher linda e de bom entendimento, porém muito sofrida, porque o seu marido era ruim, era perverso, era mau. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus se lembrou de Abigail. E no versículo, irmãos, 38, a Bíblia diz assim: E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Com uma mulher de Deus não se brinca. Com uma mulher que ora não se brinca. Deus é poderoso e riquíssimo em sua misericórdia. Aleluia. Mas Ele sabe como nos livrar. Continua se posicionando, mulher. Porque todo o mal que está te afligindo vai morrer. Todo o mal que está te afligindo vai morrer, vai por terra. A palavra de Deus que fala conosco nesta tarde, foi o Espírito Santo que colocou essa palavra no meu coração. Mulher sofrida, porém escolhida, Deus tem vitória para você. Aleluia!